Olá, queridos, eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira, e a nossa igreja fica na Barra da Tijuca. Quero convidar você a participar de um de nossos cultos. Nós estamos vivendo na atualidade um evangelho conflituoso. E eu hoje quero pensar com você sobre o tema espiritualmente confusos. Porque é incrível a quantidade de pessoas dentro das igrejas que se encontram nesse estado de espiritualidade, confusos, totalmente perdidos. Nós já temos uma tendência a classificar as pessoas, a colocar sobre elas um rótulo que vai facilitar o nosso relacionamento. A gente define uma pessoa como engraçada, a outra pessoa é tímida, uma outra pessoa é falante, e assim nós vamos classificando as pessoas. Nos tempos de Jesus Cristo, também tentaram classificar Jesus. Diziam que Jesus era um revolucionário, mas Jesus pagava impostos. Que ele era um simples carpinteiro, mas ele confundia os eruditos. Que ele era judeu, mas ele atraía os gentios, rabino, mas ele desistiu das sinagogas, era chamado rei, mas vivia como um peregrino. O fato é que as pessoas não conseguiram rotular Jesus e isso fazia com que elas tivessem uma dificuldade em entender a verdadeira missão de Jesus Cristo. Hoje em dia, a gente também tenta rotular Jesus Cristo. Jesus Cristo, me faz um favor. O Jesus Cristo me faz um favor. Não deixe que a multa chegue na minha casa, não. A prova que eu não estudei, me ajuda a tirar uma nota mais alta. Por favor, não deixe que o meu chefe perceba que eu estou chegando atrasado de uma forma recorrente. Mas pior ainda, tem o Jesus que estão classificando como me dá um dinheiro aí. São pessoas que vão para as igrejas em busca de soluções financeiras, já que tem muita dificuldade em obter resultados nos seus relacionamentos com os agentes financeiros, como os bancos. A esperança, então, é correr para Jesus para ver se ele resolve essa situação financeira e, quem sabe, até acrescenta um pouco mais de bens à sua lista patrimonial. E tem também o Jesus marionete, que dança conforme a gente quer. A vontade dele não interessa, ele tem que fazer a nossa vontade. Em um mundo fora de controle, as pessoas querem um relacionamento com Deus, um Deus a quem elas possam controlar. Nós queremos um Jesus que seja da maneira como nós queremos que ele seja, não de acordo com a Bíblia, porque para muita gente a Bíblia já está sendo até classificada como um livro de fábulas. Não é um livro histórico, ou seja, os fatos ali não aconteceram. Para muita gente está sendo disseminada essa mentira de que se trata de um livro de fábulas com verdades de cunho moral. O absurdo da confusão espiritual da atualidade. Nós vamos encontrar nos evangelhos, no livro de Mateus, uma situação que mostra também a confusão espiritual em que os discípulos de Jesus tiveram em relação a compreendê-lo. Lá em Mateus 17, versículos de 1 a 8, nos diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Tem muita gente
dentro das igrejas que ainda não enxerga Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Enxerga, é claro, de uma forma pictórica, como eu mencionei na abertura deste programa. Não conhece a reverência com a qual nós devemos nos relacionar com o nosso Salvador. Antes desse evento, no capítulo anterior, no livro de Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos, a partir do versículo 13. Chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? A sociedade diz: Jesus Cristo foi um filósofo. Mais um filósofo. Jesus Cristo foi um homem cheio de boas intenções que veio nos ensinar uma ética no relacionamento entre os homens. É isso mesmo? É só isso que as pessoas conseguem enxergar em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, separado desde a fundação dos séculos, para morrer no nosso lugar como nosso Salvador. As pessoas precisam olhar para Jesus e entender verdadeiramente quem Ele é, porque senão também não vão conseguir se relacionar com Ele. E Ele é o caminho. Se as pessoas não conseguirem andar no caminho, não verão a Deus, porque Jesus Cristo declarou isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo realmente dias espiritualmente confusos, aonde as pessoas estão buscando com muita desfaçatez destruir Jesus Cristo como nosso Salvador e colocá-lo num nível mais humano, ou seja, idêntico a nós. Jesus Cristo perguntou: quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Uau! Que alegria de Pedro ao ouvir isso de Jesus, esse elogio de Jesus, que aquilo tinha sido revelado a ele. Mas logo a seguir, a gente vai entender a confusão que os discípulos estavam vivendo. Porque logo após declarar que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele teve uma compreensão confusa quando Jesus começou a falar da necessidade do seu sacrifício vicário. E aí, a partir do versículo 21 do mesmo capítulo de Mateus 16, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. O mesmo Pedro, que versículos atrás tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e recebeu de Jesus Cristo um elogio. Ali Pedro estava mostrando a sua confusão espiritual. Imediatamente, diz a Bíblia, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro vinha de um elogio, mas devido à sua confusão espiritual, agora levava uma reprimenda muito severa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, agora no versículo 24 dessa mesma passagem: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me, negue-se a si mesmo. Negar a si próprio significa: abra mão da sua lógica, abra mão dos seus pensamentos, abra mão daquilo que você acha que é e passe a viver aquilo que Jesus efetivamente diz que é. Os meus pensamentos precisam ser os pensamentos de Jesus. As minhas atitudes precisam ser as atitudes que a Bíblia diz. Assim, eu estou negando a mim mesmo. Mas é interessante que já no capítulo 17, como nós lemos na introdução desse programa, Jesus se transfigura diante deles.
E diante, preste atenção, só Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos de Jesus. E quando acontece a transfiguração, ou seja, Jesus glorificado como eles nunca tinham visto, ao invés de adorarem, Pedro, mais uma vez ele, tive uma grande ideia. Vamos fazer 3 tendas, já que Jesus está ali com Moisés e Elias. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Jesus e uma para Elias. E ali ele estava equiparando, igualando Jesus a Moisés e a Elias. E todos nós sabemos que Jesus é superior porque ele é o Filho do Deus vivo. Enquanto ele estava naquela excitação, achando que aquilo era uma ideia maravilhosa, construir tendas no momento único que outro homem não tinha vivido além deles 3. Uma nuvem resplandecente os envolve e aí a voz de Deus, ela é ouvida. Enquanto estavam falando, uma nuvem resplandecente moveu e dela saiu uma voz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no, ouçam-no. Essa é a ordem de Deus para mim e para você, no mundo onde as pessoas estão confusas espiritualmente, inclusive dentro das igrejas. Nós precisamos ouvir Jesus Cristo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz. É por isso que a Bíblia declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça a voz do seu coração. Não ouça a voz da sociedade, não ouça a voz dos intelectuais, não ouça a voz dos filósofos. Deus declara: este é o meu filho amado, ouçam-no. A única forma de nós não andarmos confundidos espiritualmente é ouvindo a voz de Jesus através das Santas Escrituras. Aí então nós verdadeiramente saberemos quem Jesus é. E não vamos precisar rotulá-lo, porque nós sabemos quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus separado desde a fundação dos tempos, o nosso Salvador, o sacrifício perfeito e eterno diante de Deus. Aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Essa é a nossa bendita esperança, que nós reconhecemos a voz do nosso pastor, que nós reconheçamos a voz amável, mas também como o som de muitas águas de Jesus Cristo. Não ande confuso espiritualmente. Se você estiver perdido, a palavra de Deus é a nossa bússola. E quem tem bússola nunca vai estar perdido. Sempre vai saber para onde deve seguir. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa.